primeiro tem que entender sua história e se colocar nesse desafio de caminhar junto com Deus. E quando a gente percorre esse lugar do perdão com intenção de construir, naturalmente a gente vai chegando ao processo de se relacionar, da restauração da relação. Às vezes, o restaurar a relação não é necessariamente a convivência. A convivência como a gente acredita, né? Certamente. Dessa forma. Mas eu estou pronto para que a hora que essa pessoa também estiver pronta, né? A gente trabalhou uma meditação de perdão toda essa semana, porque o perdão não é uma coisa fácil, né? Não. Porque a gente... a falta de perdão, né? Ou... você não fazer isso é como se você tivesse de alguma forma se protegendo, né? Alguém machucou você, já machucou, né? Mas assim, é como se para eu não me machucar de novo, eu não perdoo, como se fosse não só uma vingança, mas um jeito de me proteger, uma resistência, né? E diante de Deus a gente sabe que quem nos protege, né, é o Senhor, né? A gente não precisa disso. Nós poderíamos trabalhar mais longamente a questão do perdão aqui, biblicamente falando, mas até em termos de ciência, a gente sabe que se você não perdoa, você fica com aquela informação batendo na sua mente, né? A gente está falando de banco de dados. E quanto mais eu repito em uma informação, né, mais intensidade ela tem, maior o volume na nossa memória ela vai ter, né? E aí eu me bato e busco e chego na mesma situação. Então eu vou levando o meu nível de estresse até no domingo nós falamos isso na igreja, né? Assim, como pessoas adoecem com isso. Ontem também a gente reforçou, né? Na parte da oncologia é tão sério as pesquisas nesse sentido. Por que as pessoas adoecem? Porque o nível de estresse é terrível. Durante anos a fio a pessoa passou com situações de falta de perdão, né? A si mesma, inclusive, repetindo aquela informação na mente e levando a reviver situações muito seriamente, né? E impedindo que essa pessoa possa crescer. Então, a doutora Lorena desenvolveu toda uma série que ela é baseada no fruto do Espírito, né? Mas começa com o perdão por conta do desbloqueio que precisa acontecer, né? Se não tem desbloqueio, você não consegue viver as outras coisas, né? Sim. Faz bastante sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já ouvi bastante gente falando, eu gostaria de perdoar, eu gostaria de viver essa liberdade, de mudar, realmente ressignificar. Até declarei perdão, mas eu ainda não consigo, eu ainda sinto, ainda estou ferido, né? Qual que é a explicação, até psicológica mesmo, em relação a isso, assim? Por que ainda a pessoa, mesmo ela querendo viver, desfrutar disso e sabendo que é um mandamento, querendo obedecer, ela não consegue liberar perdão, né? Até porque eu acho que responde essa pergunta, depois eu vou fazer outra. Tá. Por que eu fiz essa pergunta? Então, primeiro que a gente entender que, assim, perdão, salvo alguns casos específicos que o Senhor sabe por quê, né? Assim, a pessoa consegue, foi o perdão e acabou-se. Muito difícil isso acontecer assim, num clique. Mas assim como, né, Deus permite crescer órgãos dentro de pessoas que não têm, assim também eu creio que isso pode acontecer. Mas é um processo. Pensa, eu passei 20 anos com algo que eu não conseguia liberar, né? Eu realmente quero, porque isso me faz mal, eu tenho consciência. Mas eu passei 20 anos passando nesse caminho. Isso foi escrevendo lá cada vez mais profundo. Foi escrevendo, né? Tem uma biblioteca sobre aquela situação que eu não perdoava, né? Não é fácil rasgar a biblioteca ou pôr fogo na biblioteca à noite, né? Até porque isso vai confundindo com a nossa identidade, assim. Exato, né? Daí é exatamente isso. Eu não posso tirar coisas de repente de dentro de mim, porque está costurado comigo. Se eu tirar, eu me desestruturo, né? Em algumas situações psíquicas pode eliciar até algum tipo de surto, alguma crise, fragmentação, exato, né? Porque você não tira um pé da mesa que está ruim
Se você não tiver outro para pôr no lugar. Muito bom. Então a gente precisa construir o perdão. Esse o problema é que as pessoas continuam discursando, eu não consigo, não é assim, eu ainda não consegui plenamente, mas eu estou em processo, né? Eu desejo, por isso que quando a gente fala eu perdoei porque de verdade eu quero. Consciente, né? Mas dentro óbvio de mim que ainda tem coisas escritas que é um processo. Então eu preciso construir esse outro pé da mesa para poder tirar aquele. E enquanto isso não estiver firme, o nosso Deus é maravilhoso, né? Ele sabe disso. Ele pôs um dispositivo de segurança dentro de nós, né? Você não vai conseguir enquanto você não for diligente na construção de um novo pé. E uma das ferramentas a meditação pode trazer, né? Porque trazer a memória é aquilo que traz esperança através da palavra, e poder, sempre que você lembrar daquela situação, você fazer o caminho do perdão. Não, eu já perdoei. Né? Ressignificar. Né? Ressignificar aquilo, né? Tem uma coisa que é muito forte, assim, nesse caminho do perdão, né? Que muitas pessoas, elas vão trabalhar o perdão muito mais numa necessidade de se autolimpar, né? Sim. Quase, talvez, às vezes, até confunde um pouco com uma tentativa egoísta de salvar a si, né? E que, tudo bem, faz parte do processo, né? Entretanto, esse não é a finalidade principal do perdão, né? E aí vai entrando, por causa desse lugar só científico, às vezes, do entendimento que o perdão nos mata nas nossas células e é como beber um veneno. Essa é uma fala muito comum, né? Então libera, né? Melhor que você tomar o veneno, né? Mas junto com essas falas e a partir de uma construção só da tentativa de salvar a si, nós vamos aceitando outras falas que, no final das contas, por causa de um bom motivo, nos leva a corromper o verdadeiro sentido do que é perdoar, assim como Jesus nos perdoou, né? E aí entra essa fala assim, né? Eu posso perdoar, mas não preciso mais me relacionar, né? Perdoa porque é o melhor para você, né? É sim o melhor para você, né? Mas como é que você entende tudo isso, assim? Como é que você conecta essas coisas? E como também ajudar a quem está ouvindo a trilhar esse caminho para não parar com o perdão só nesse lugar onde o meu emocional, que é o que interessa, né? As minhas dores é o que interessa. Óbvio, quem foi abusado, vai estar sofrendo isso e precisa passar por isso, né? Há limites também para que possa ser construído isso tudo também. Entretanto, muitas pessoas ficam só paradas nisso e aí vira quase um mantra, assim, você pode perdoar, mas não precisa mais relacionar. E aí fica todo mundo só usando essas palavras para poder saciar a sua incapacidade de avançar na direção do que é o verdadeiro sentido, né? Como é que você tem conectado e qual o caminho para isso, para as pessoas? É muito sério mesmo isso, porque a gente está lidando com duas questões, né? Uma do que é o nosso propósito de vida, né? Como filhos de Deus, né? E outra, a gente entender os limites que isso avança, porque eu também dependo do outro no processo de reaver uma relação, né? E em algumas situações graves, como um relacionamento abusivo, né? Onde até inclusive risco de morte, sim. né? É muito delicado isso, porque se a pessoa não pode, então eu vou restabelecer a relação. Vou ficar presa agora essa pessoa dessa forma. Assim, é muito sério a gente colocar. Então, existem situações, e acho que a gente não pode dar como uma receita de bolo, né? E eu amo servir a Deus porque Ele é um Deus pessoal, né? Ele não é um Deus de Ele forma. tem história por história, né? História por história. Então, acho que cada um primeiro tem que entender sua história e se colocar nesse desafio de caminhar junto com Deus. E quando a gente percorre esse lugar do perdão com intenção de construir, naturalmente a gente vai chegando ao processo de se relacionar, da restauração da relação. Às vezes, o restaurar a relação não é necessariamente a convivência. A convivência como a gente acredita, né? Certamente. Dessa forma. Mas eu estou pronto para que a hora que essa pessoa também estiver pronta, né? Isso aconteça. Ainda que seja na eternidade, porque Total. algumas situações vão ser na eternidade. Certamente. Né?
Ou nunca mais vai ver na eternidade Ou também. nunca mais vai ver, daí você nem vai lembrar. Mas mas é uma construção de você estar pronto para esse momento, né? Você precisa trabalhar você para estar pronto O para isso. coração tá limpo, então a qualquer momento, se for para restaurar a relação, eu já perdoei a ponto disso. Isso. Algumas situações levam tempo, né? Entendi. Para que reconstruir isso. E outras situações a gente tem que observar, né? Então eu não preciso me relacionar, se a gente está falando de um perdão realmente construído até o final, pleno, né? Sim. Porque daí talvez a gente também esteja falando na desculpa de que então eu entendi que é isso, né? Eu Aproveitando né? Então eu não acho que a gente tem uma receita para isso. Não é um tem que. Mas eu entendo que até trazendo a perspectiva, né, do perdoar, né, de doar tudo, né, trazer a perfeição, o pleno, né? É você ser capaz de doar seu orgulho também.